Você é aposentado do INSS, sabia que pode solicitar a sua revisão da aposentadoria? Neste vídeo, eu vou comentar com você sobre os principais motivos para pedir a sua revisão. Agora você vai ficar sabendo qual é o prazo para pedir a revisão, quais são os erros cometidos pelo INSS, se é possível reduzir a aposentadoria, se ela fica suspensa e qual é a melhor forma de pedir. Eu sou Marcele Rodrigues, advogada especialista em INSS, e no vídeo de hoje eu vou comentar sobre as principais dúvidas que eu recebo aqui no escritório com relação ao pedido de revisão da aposentadoria. Uma dúvida muito comum é com relação ao prazo. E sim, existe um prazo para que você peça a revisão da sua aposentadoria. E qual é esse prazo? 10 anos a partir do primeiro pagamento. Então, por exemplo, se você fez um requerimento de aposentadoria lá em dezembro de 2013, mas o seu primeiro pagamento só aconteceu em dezembro de 2014, você terá direito a pedir alguma revisão até dezembro de 2024. Então, conta-se 10 anos a partir do primeiro pagamento. E se no seu caso já passou desse prazo de 10 anos, mesmo que o seu benefício esteja no valor errado, infelizmente você perdoou o INSS e não vai ser possível mais solicitar a sua revisão. E quais são os erros mais comuns que o INSS comete que reduz o valor da sua aposentadoria? Um erro bem comum que o INSS comete é não considerar a categoria profissional, que era possível até 28 de 4 de 1995. Você deve recordar que existia um período que bastava ter a função na carteira para computar mais tempo de contribuição, como por exemplo, os médicos, os enfermeiros, o soldador, o metalúrgico, o gráfico, enfim, há diversas funções que até 28 de 4 de 1995, se constar na carteira, computa mais tempo de contribuição. E eu já analisei vários pedidos no INSS que o INSS não fez dessa forma. Ele ignorou a função da carteira e computou menos tempo do que deveria. E o que acontece quando o INSS não computa o seu tempo certo? A sua aposentadoria fica no valor menor. Outro erro muito comum é quando a pessoa juntou o PPP no pedido de aposentadoria e o INSS simplesmente ignorou aquele documento. Na maioria dos casos que a pessoa juntou o PPP, as chances de ter direito a uma revisão são altas, porque o INSS realmente não computa o tempo correto. Outro motivo que a sua aposentadoria pode estar no valor errado é quando você trabalhou em 2 locais ou mais ao mesmo tempo. E como você consegue identificar se você tem direito a solicitar a revisão nesse caso? Pega lá a sua carta de concessão. Se tiver na memória de cálculo uma atividade escrita como principal e depois uma atividade secundária na carta, você tem direito a realizar a revisão. Por quê? O INSS, quando calculou o seu benefício, ele fez de forma errada e você vai ter direito a aumentar a aposentadoria através da revisão. E aqueles casos em que a pessoa trabalhou, teve a carteira anotada, mas aquele vínculo de trabalho não consta no INSS. Normalmente, o INSS não computa esse tempo. E se você apresentou a carteira de trabalho com a anotação do registro em ordem cronológica, sem rasuras, ele deveria ter considerado esse período e computado para o seu tempo de contribuição. Quando ele não computa, a sua aposentadoria sai no valor errado. Uma grande dúvida é se há o risco de reduzir a aposentadoria com o pedido de revisão. E sim, há o risco. Por isso que a necessidade de você contratar um advogado especialista para analisar se no seu caso aquela revisão de fato irá aumentar a sua aposentadoria. Ninguém vai pedir revisão para reduzir benefício. Então, eu não recomendo que você faça o pedido de revisão sozinho. É importante ter a assessoria de um advogado especialista em INSS, porque ele vai avaliar e verificar se no seu caso aquela revisão vai aumentar a aposentadoria. Outra dúvida é se a pessoa continua recebendo a aposentadoria durante o pedido de revisão. E a resposta é sim. Você vai continuar recebendo a sua aposentadoria normalmente todos os meses. O que vai acontecer é, quando a sua aposentadoria for revisada, o INSS vai corrigir a sua aposentadoria daqui para frente com o valor correto e também vai pagar as diferenças
dos meses anteriores. Esses são os principais erros que o INSS comete quando analisa a sua aposentadoria. Se você tiver dúvidas e precisa de mais informações sobre a revisão, clica aqui em Saiba Mais.